pouco mais da tua palavra. O nome de Jesus venha estar conosco, venha estar durante todo esse dia, ó Pai, nos cobrindo com tua graça. No nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, irmãos. Os irmãos viram o ventilador aí, está fazendo calor? Né, bichinho? Lembra? Calor de beirada de rio? Calor de sapo? Irmãos, hoje nós iremos estar concluindo a nossa revista. Os irmãos devem ter estudado aí o capítulo 42, não é isso? Está correto? Os irmãos estudaram o capítulo 42, né? Mas as 3 últimas lições, elas estão no capítulo 42. Então ontem, eu mandei uma mensagem para o pastor Elias. Eu disse, pastor, se o senhor me permitir, eu vou concluir essas lições amanhã, porque no próximo domingo os irmãos já começam a estudar Provérbios. A gente vai estudar um próximo livro na próxima semana, tá? Que é Provérbios. Os irmãos já receberam a revista nova? Não? Está vendo? Parece que essa revista já chegou, se eu não estou enganado. Deve estar com o pastor. Então, domingo que vem os irmãos com certeza já estarão com essas revistas em mãos aí. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos que está nesse capítulo, esse último capítulo de Jó. Nós vamos falar sobre a verdadeira prosperidade, que é o que os irmãos estudaram. Dentro desse capítulo, os irmãos leram o capítulo todo, os irmãos vão ver que esses outros assuntos também estão aí. Por isso que eu resolvi fechar a lição hoje, que já está com umas 3 semanas de atraso para começar a revista nova. Então a gente vai finalizar ela hoje, se assim o Senhor nos permitir. Nós vamos falar também sobre o arrependimento de Jó. Nós vamos olhar para o texto sagrado, nós vamos observar o que impulsionou o arrependimento de Jó. E também vamos falar de uma das coisas mais difíceis de compreender de toda a teologia, de toda a história cristã, é harmonizar o nosso entendimento e a soberania divina. E isso é uma das coisas que envolve todo o livro de Jó. As pessoas acham que o livro de Jó fala mais sobre os problemas da humanidade, a questão da tristeza, das tragédias humanas. Mas a grande pergunta que gira em torno do livro todo é sobre a soberania de Deus. Deus é soberano nisso tudo, Ele não perde o rumo da história. A história foi escrita por Ele, através dos seus decretos. Ele não solta o homem no tempo para fazer o que quer, mas está tudo numa linha que Ele mesmo escreveu, mesmo que a gente não compreenda essas linhas. As perguntas que foram levantadas aqui por Ele faz com que depois se humilhe diante da grande verdade de que a gente nada é e que Deus pode tudo porque Ele é Deus. E ponto. Como é que entende isso? Não dá para entender. É além da nossa capacidade de compreensão. E esse assunto, ele norteia toda a dimensão cristã, não só de hoje, de eras atrás também, tá? Pelos séculos para trás. E se haver séculos para frente, vai nortear aguçar a nossa imaginação e fazer nós perguntarmos: por que essas coisas acontecem? Por que a maldade no mundo? Por que o justo sofre e o ímpio prospera? Por quê? Não sabemos. Sabemos que é assim. Aí, diante dessas coisas, nós nos humilhamos e falamos: Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Creio que o Senhor é bom, é reto e santo, e eu quero andar conforme a tua vontade. Muito bem, irmãos. Então, nós vamos falar sobre esses 3 temas
que norteia todo o capítulo 42, tá? Então, os irmãos vão me atender. Vai abrir sua Bíblia aí no capítulo 42 de Jó. E eu vou estar lendo com os irmãos. Hoje eu vou estar lendo a minha versão ARA, que é a versão dos irmãos têm aí. Tá bom? Abriram a revista? Abriram a Bíblia? Então vamos ver. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor. Antes de entrar aqui no verso 2, então respondeu Jó ao Senhor. Por quê? Porque Jó estava escutando um sermão do próprio Deus. Se vamos voltar no capítulo 38 e 39 e o 40, é Deus falando. Então, depois que Deus falou e chamou ele à responsabilidade e mostrou para ele quem Deus é e quem ele era, agora Jó fala. Jó aqui falando. Então respondeu Jó a Yahvé: bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele como disseste? Com seu conhecimento encobre o conselho. Na verdade, falei do que não entendia. Aqui, irmãos, é Jó falando, tá? As coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Verso 4. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. E eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso mesmo me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Verso 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e ofereci holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por ti, porque dele citarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Verso 9. Então fora Elifaz, o temanita, e Bibalde, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como Yahvé lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, comeram com ele em sua casa, e lhe condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e a outra Késia, e a terceira Querem Rapuc. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão famosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. Viveu e viu filhos e os seus filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Muito bem, irmãos. Solta aí, capítulo 42, a conclusão desse livro, que ele nos desperta essas coisas.
porquê, e as respostas estavam aqui. Porque Deus faz como faz, mesmo que não entendamos. Ele age na história dessa forma aí. Então, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Qual é o primeiro slide comigo? O primeiro tópico da lição, que os irmãos estudaram, é sobre a verdadeira prosperidade. Aí eu vou jogar para os irmãos uma perguntinha. O que é prosperidade? Não fui eu, o Daniel chegou. Hã? É um tiro? Não. Tiro foi esse. Hã? O que é os irmãos conhecem como prosperidade? É ter muito dinheiro? É isso? Depende também. que a pessoa olha. Também, também. Eu conheci um homem muito próximo, inclusive até tio meu, já é falecido. Ele era muito próximo. Ele não tinha um centavo no bolso. Você chegava na casinha, ele só ia rindo, feliz, contente. Dinheiro não tinha, mas ele tinha alegria, ele tinha contentamento. Aí eu volto e pergunto, irmãos, o que é felicidade? O que é a prosperidade? Você percebe que Jó, ele tinha muita prosperidade financeira aos olhos dos homens, antes de vir toda essa ruína sobre ele. Tinha. Os irmãos conhecem pessoas que têm muito dinheiro. Os irmãos olham para ele e dizem assim: esse cara é próspero. Será que é próspero? Porque tem muito dinheiro? Não é só isso. Não é só isso. Tá. Vou fazer de novo a pergunta. Dinheiro é parâmetro da prosperidade? Por quê? Prosperidade dita hoje mas dita hoje até na própria época de Jó, já não se entendia muito o que é prosperidade. Mas a prosperidade bíblica é você ter um e dividir. Jesus era próspero? Com certeza. Por quê? Você falou assim: eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Olha, as raposas é mais próximo que eu. Tem onde dormir, tem covis. As aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus era próspero? Era próspero porque ele tinha os frutos do Espírito. Então está vendo que a cosmovisão, o que é cosmovisão? A lente que eu olho as coisas. Às vezes ela tem que ser mudada. Se nós olharmos lá para o Salmo 37 e para o Salmo 73, nós vamos ver que a cosmovisão do salmista também estava errada. Ele olhava para a prosperidade do ímpio e invejava. Eu tenho inveja desse cara. Eu queria ser ele. Depois ele tirou a lente que ele tinha e botou outro e disse: não, eu estou fazendo uma loucura aqui. O final desse ímpio aqui é terrível. Ou seja, o caminho que ele queria para ele é só aquilo que era encher os olhos. Ter muito dinheiro enche os olhos, meu irmão. Enche. E nós vamos decorrer aqui. Molequinho, mas essa visão, infelizmente, ela perdura muito antes da época de Jesus e até hoje. Sim. A gente tem esse pensamento de que uma pessoa próspera é uma pessoa rica, é uma pessoa com dinheiro, é uma pessoa com bens, é uma pessoa próspera. A gente, até hoje, a gente tem essa visão. Tanto que, às vezes, se a gente vê uma pessoa muito doente, a gente faz a mesma pergunta que os discípulos fizeram lá atrás, quem pecou. Né? Os amigos de Jó fizeram isso para ele: você está vivendo isso, está vivendo? Você tem pecado, vai e confessa. Não vê isso? Os irmãos estudaram toda a trajetória de Jó. E qual foi a culpa de Jó aqui para os amigos? Era o quê? Pecado. Isso é terrível, irmão, porque tem uma teologia por trás disso aqui, uma teologia no qual Deus condena eles depois. Essa teologia é a teologia da prosperidade na visão humana. Depois Deus chama a atenção
atenção deles aqui e falaram assim, lá no capítulo, lá no verso 6, verso 6 e verso 7. Verso 7. Tem o Senhor falado as minhas palavras a Jó, o Senhor, diz também Elifaz, um dos amigos, o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto. Não disseste de mim o que eu sou de fato. Vocês julgaram quem? Julgaram o seu amigo, Jó. E falaram que Jó estava naquela situação porque estava em pecado. É isso. Porque o homem tem a visão errada. É assim: se está prosperando, Deus está com ele. Nem sempre. Tanto é verdade que Deus condena Mamon. Se tem dois seres que ele chama de Adonai, né, de Senhor, um deles é Deus, seu Pai, e as riquezas, que as riquezas botam a pessoa curvada. As riquezas fazem a pessoa ser serva dela. Ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Então, irmãos, nós temos que mudar a nossa lente nesse sentido, a nossa lente, a nossa cosmovisão de mundo, que nem sempre ter muito dinheiro é sinônimo de prosperidade, porque senão os ímpios todos estariam próximos e Deus estaria servindo a Deus devido à sua prosperidade. Não é bem assim, tá? Ao decorrer a palavra aqui, nós vamos ver que nós vamos entender que prosperidade é ausência de quê? De necessidade. É aquilo que o Senhor nos confere, que é a paz que excede o quê? Entendimento. Mesmo no meio do caos, ele consegue paz. Inclusive, depois que ele reconhece, nós vamos entender aqui no texto, depois que Jó entende quem é Deus, ele se arrepende das bobagens que ele falou, pensou. Não foi exatamente nessa hora que ele tem seus bens de volta, não é? Nós vamos ver no texto aqui, só mais à frente, seus bens retornam. Mas foi necessário primeiro ele entender quem Deus é e que o que Deus faz. E tudo que ele faz é bom, mesmo que não entendamos. A teologia da prosperidade não só ensina que ter muito dinheiro é sinônimo de você dar uma fé alinhavada com Deus e falar assim: olha, você está doente? É pecado. Então, os amigos já fizeram isso. Doença? Pecado. Morreu seus filhos? É pecado. Veio toda essa tragédia, isso é pecado. Irmão, essa teologia é mais antiga que a gente imagina. Isso não tem nada agora. Isso é antigo, isso. E massacra a pessoa. Massacra. Porque tu imagina uma pessoa vivendo, sendo fiel a Deus em toda a sua vida, mas é um cara que, poxa, ainda não conseguiu comprar a casa própria, né? Não conseguiu, você fica ouvindo uma mensagem que a bênção de Deus é... O cara se sente um amaldiçoado, né? Amaldiçoado. A ideia é essa. A ideia é criar um Deus na mente das pessoas, um Deus que não é da Bíblia. É um Deus da barganha. Você vem para a igreja e dá tudo, e aí eu sou obrigado a te abençoar, porque você deu. Eu já ouvi isso dos púlpitos aí. Você pode cobrar de Deus, e Jó fez isso. Jó questionou, mas eu sou idôneo. Os irmãos estudaram aí, ele questionou a Deus, mas eu não fiz. Ele quis se justificar. Ele não entendeu que Deus é soberano no seu trato, na sua administração das coisas. Então, irmãos, olha só. A restauração de Jó, vamos falar do verso 10 a 12. Por praticamente todo o livro, os amigos de Jó pediram que ele admitisse seus pecados e pedisse perdão. Jó de fato arrependeu-se e
ironicamente, o arrependimento de Jó não foi requerido por seus amigos. Ele pediu perdão não por seus pecados cometidos em segredo, mas por questionar a soberania divina. Observe comigo no verso 10. Olha só, interessante isso aqui, irmãos. 10 e 12. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu tudo, lhe deu o dobro de tudo que possuía antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o reconheceram, comeram junto com ele em sua casa, e lhe condoeram dele, o consolado de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Quem enviou o mal? Quem enviou o mal? Pode falar, irmãos, é pecado. Hã? O Senhor. O Senhor, Yahvé, que enviou o mal. Foi ele, pode falar mesmo. Está no texto. E cada um lhe deu dinheiro e um anel. Então é assim. Quando a gente lê um texto como esse aqui, mexe com essa emoção. Deus que enviou o mal. Deus enviou o mal. Você olha na história, Deus é soberano e ele age da maneira que quer. Deus há mal em Deus? Não. Deus é santo, puro e bom. Mas ele administra o rumo da história da maneira que ele lhe apraz. Essa questão que você está levantando aí, Alex, muitas vezes, por exemplo, assim, logo no início, quando eu cheguei, né, muito confuso e tal, eu digo que aquela pessoa que me evangelizou mesmo foi o irmão Batista, o pai do evangelho. Ele me tirava muitas dúvidas, né? Ele era diácono da igreja, e assíduo e tal. E a gente não entende a soberania de Deus. A gente questiona a soberania de Deus, né? Como eu falei na aula passada com o Armando. Alguém me perguntou, por que seus netos nasceram perfeitos? Que disseram, braços, pernas, não perfeito, ninguém é perfeito. E outra criança nasce entrevada. Aí eu falei para a pessoa, quem é eu e você para questionar Deus? Entender a soberania de Deus. Os ímpios olham para Deus e falam assim, eu não quero esse Deus. Esse Deus que manda matar, esse Deus do Antigo Testamento, eu não quero. Parece que tem dois deuses aqui, não é? E aí quando você fala de prosperidade, eu estava falando aqui, depende do ponto de vista que você está olhando a prosperidade. Você é próspero em quê? Você é um cristão? Vou falar cristão, né? Crente é o diabo. Porque você é um cristão, então você é próspero onde? No Senhor. Entendeu? É como você falou. Eu conheço muita gente que tem dinheiro, tem grana mesmo, e é totalmente infeliz. Murmura de manhã até de noite. E conheço pessoas, como você falou aí do seu tio, que vivem na alegria com a simplicidade, prosperidade. Prosperidade. Então, irmãos, dito isso, abra comigo em Provérbios 13, de 13 a 16. 3, Provérbios 3, 13 a 16. É 13. Provérbios 3. Estou com a língua presa. É cansaço e estresse, tá? Não. Provérbios 3, de 13 a 16. Pode ler, quem achou, pode ler. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que pode desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Esse texto está falando de uma
Senhor, Deu tilt aqui. esse microfone está com seus troços. Tá dando tiro? Tem medo de tiro. Ó, o que a irmã leu aí agora é prosperidade. Aonde tem prosperidade nesse texto aí? Tem um princípio de prosperidade aí. Cadê? Os irmãos leram junto com a Cristina. E onde está o princípio de prosperidade aí? Primeiro versículo. Ah! Primeiro versículo. Sabedoria. Aqui adquire conhecimento. É conhecimento, é um conhecimento qualquer? O que os irmãos acham? É um conhecimento qualquer que a gente adquire e faz nós prósperos? Hã? Não é. A palavra de Deus fala que o temor a Deus é princípio de sabedoria. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm temor, são estúpidos, né? Tem estudice, ou mesmo a tradução que seria correta é estupidez, são estúpidos, porque não temem a Deus, e tem para eles, acha que é deles, e acha que não vai morrer, e acha que o cachorro deles tem gaveta. É interessante isso. E são loucos. O Senhor fala isso depois, lá nos Evangelhos, que contando uma parábola, Jesus fala isso. Você é louco, ainda hoje te pediram tua alma. Fazendeiro, juntou muitos bens. Vós agora regala-te aí, alma. Você tem muito. Você é doido. Hoje ainda eu vou te pedir tua alma. O que você preparou para mim? Então, prosperidade não é o acúmulo de bens, tá, irmãos? É bom frisar isso aqui. E o princípio da prosperidade é exatamente feliz bem-aventurado é o homem que acha sabedoria, adquire conhecimento. É melhor do que prata, do que renda, do que ouro mais fino, é melhor que essas coisas. Isso é prosperidade, é conhecer e temer a Yahvé, a Deus. Muito bem, irmãos. Alguém pode abrir para mim Mateus 6,33? Vamos ver o que Jesus fala sobre esse negócio aí. Mateus 6,33. Vamos lá. Alguém vai abrir também aí Timóteo, 1 Timóteo 6, versos 6 a 8. Por gentileza. Vamos lá. Vamos lá, que hoje é 3 lições em uma, hein? Correr. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Opa! E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Onde está a prosperidade aí, irmão? É exatamente na primeira linha. Buscar primeiro o reino de Deus. A sua prosperidade está aí. As coisas vai ser acrescentadas. O Senhor nos dá aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. Muitas vezes aquilo que queremos nos destrói. Aquilo que queremos muitas vezes nos destrói. Então nós nos curvamos diante da sua soberania e buscamos Ele primeiramente, e as coisas que nós necessitamos, Ele vai lá e providencia. Quantas histórias os irmãos conhecem que as pessoas tiveram e viviam uma vida reta diante de Deus, conseguiram um status ou um patrimônio, se afastaram de Deus? Já viu a história do carro, da família que ganhou, conseguiu um carro? Já viu a história? Eu não sei se essa história é verdadeira, mas é uma ilustração até interessante. O que você vai contar? Você sabe contar a história do carro? Sei. Conta para nós a história do carro. Um pai de família que pedia um carro, porque ia ajudar, levar o pessoal para a igreja, me dá um carro, Senhor, me dá um carro, até que ele conseguiu realmente conquistar o carro. Só que a partir dali, ele, poxa, a família também precisa se divertir, né? O que importa? No domingo a gente ir para a praia, não tem problema nenhum, né? E mesmo porque a gente usa até muito esse refrão que se usa muito aqui, né? Primeiro lugar é Deus, depois família, em terceiro vem a igreja. Então não tem nada a ver o domingo com a praia. Só que aquele domingo, daqui a pouco outro, e Deus, realmente Deus, a igreja foi ficando em segundo, terceiro e quarto plano até realmente se afastar da igreja.
segundo essa lenda, eu não sei se é lenda, não sei se isso é uma história real. Mas é corriqueiro isso. É corriqueiro, mas é porque isso acontece mesmo. Acontece. Diz que a criancinha falou assim: tchau, Deus. Nós estamos indo para a praia, tchau, Deus. Assim, Deus dá tudo que nós queremos? Não. Deus não dá porque Ele conhece aquilo que nós não conhecemos, o nosso próprio coração. E nosso coração é corrupto, né? O que Jeremias fala? Enganoso é mais que todas as coisas. Quem não conhecerá? Deus não dá tudo que nós queremos, porque nós não sabemos pedir. Ainda bem que o Espírito Santo intercede. Nós pedimos como? Nós pedimos mal. E o Espírito Santo intercede por nós. Nós não sabemos nem pedir, nem orar nós sabemos. Nós sabemos orar não. Agora oramos muito mal. Nós olhamos muitas vezes só para nós mesmos e pedimos só para nós gastarmos conosco nossas concupiscências, sanar nossos desejos. Ainda bem que o Senhor, conhecendo quem somos, nós o pegamos ele de surpresa. Deus não olha para nós assim: mas eu estava torcendo para você não ir para esse caminho aí, mas já que você foi, né, agora toma pena. Não. Ele sabe quem nós somos. Ele nos tomou. Aí está a soberania de um Deus soberano. Não, um Deus que vai descobrir na gente conforme nós vamos revelando para Ele. Não. Antes de nascermos, Ele já nos conhecia, sabia nosso nome. Ele, no terceiro dos nossos órgãos, Ele estava ali, nos olhando. Isso é Deus. Lê para mim aí, quem achou? 1 Timóteo 6, 6 a 8. Mas é grande ganho. 1 1 Timóteo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Muito bem. 1 Timóteo 6 a 8, não é isso? 6. Porque a minha dicção hoje está muito boa, não? Eu tenho que fazer exercícios lá em casa. Tá com muito S, não sei porquê. Eu não sei. Ele deve ter entendido. 6. Agora, irmã, a irmã viu onde está a prosperidade nesse texto aí? Fala pra gente aí, aonde está a prosperidade nesse texto aí? Contentamento. Perfeito. Aí a prosperidade aí. A prosperidade do crente é o quê? Contentamento. Não adianta, tem gente, irmãos, que tem e quer mais. A ganância, só quer mais. Nunca é bom ou é bastante o suficiente. Isso é uma miséria. Isso é terrível. Isso é vício. Isso é usura. Isso é pecado. Eu lembro de uma mensagem do pastor Fanini, que ele falou que ele foi visitar casal da igreja dele, né? Aí disse que foi na igreja, primeira igreja batista de Niterói, né? Então não tinha muito figurão, e ele foi então visitar uma família com muitas posses, muitos bens, e ele disse que entrou, e aquele tapete que afogava o pé e tal, e muito luxo, muita coisa, e chegando era briga, o marido briga com a esposa, e os filhos, e aquela desunião, aquela coisa em casa, e ele disse que pensando com Deus, disse: Senhor, como pode tanta pobreza no meio de tanta riqueza? E depois foi visitar um casal lá no Alto Morro, na favela, né? Aquela barraquinho, mas o marido tratando a esposa com gentileza, com amor. Disse que quando chegou, os filhos veio e sentou no colo do marido, do pai, e ficava o tempo todo beijando, fazendo carinho na bala do pai. E ele: puxa, mas como pode, Deus, tanta riqueza no meio de tanta miséria? A cosmovisão mudou? É a lente que a gente tem que trocar.
Olha só que bela ilustração. Por quê? Porque não é, irmãos, o bem tátil, não é coisas. A prosperidade não tem a ver com dinheiro. O interessante é que Jó, ele teve que perder tudo isso para entender o que realmente importava. Ele fala aqui, na verdade, falei do que não entendia. Eu não entendi. Essas coisas são maravilhosas demais para mim. Eu não entendi. Ele fala lá no verso 2: bem que sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mesmo da indignação, o homem indignado, não concordando, eu não aceito a situação. Meu querido, é Deus que Ele age na história do jeito que Ele quer. Quando o crente entende a supremacia de Deus, ele vai exatamente ter contentamento. O texto de 1 Timóteo, ele sabe que ele está sob os cuidados do Pai. Nós temos um Pai que cuida de nós. A visão muda. Quando a pessoa vai a encontro de Deus com a visão errada, só eu estou indo para Deus, então para Deus tem que me dar coisas, e Deus não te deve nada. É essa visão que nós temos que mudar. E a maioria dos cristãos, infelizmente, tem uma visão equivocada de Deus. Acha que Deus lhe deve uma coisa e não te deve nada. E isso que bate na mente da pessoa, e muitas pessoas abandonam a fé porque se sentem frustradas com Deus. A gente tem amigos lá em Dom Cavate, eu não posso falar o nome dela aqui, chama Ilma e Pipote, ou José Araújo. Pipote é a nossa atividade, nós chamamos de Pipote. Quando o filho dele morreu, eu achei que me quebrado assim, na beirada do asfalto. Eu fui o primeiro a encontrar o corpo. Depois o Sinésio chegou, o Sinésio achou 2 corpos. Aconteceu um acidente gravíssimo no Gavate. E o Saulo estava lá, o Pipote chegou, eu quero ver. Se eu não ver, eu não vou acreditar. Eu tentei cercar ele, mas ele ajoelhou perto do filho e falou assim: ô Saulo, eu te falei tanto, meu filho, mas eu te falei tanto para não andar com esse menino. Eu senti a dor do pai que perdeu o filho ali. E um homem crente, uma mãe crente. No velório desse menino, irmãos, foi difícil demais. Eu tenho dificuldade de escolher roupa para mim vestir. A minha esposa está ali para perguntar para ela. Eu saio de casa e penso, eu vou vestir o quê? Ela que me veste. Ela que comprou o quê? Eu tive que comprar o caixão do meu amigo. Eu só tenho dificuldade de comprar roupa, vou comprar caixão. Nunca comprei caixão na minha vida. Vai lá eu comprar caixão para esses netos, faço esses netos. Rapaz, aquele foi um golpe na cervical. No velório, todo mundo querendo consolar a mãe, a irmã Ilma, ela que consolava as pessoas. Eu fiquei assim, nós ficamos estarrecidos. A mãe que perdeu um filho numa tragédia, o menino não era crente, uma santa, uma serva de Deus, perdeu um filho ímpio. Ela que consolava as pessoas e falava assim: Deus está no controle de tudo. Louvado seja o Senhor. Gente, aquilo doía, assim, mas como pode a mulher dessa olhar para Deus assim: Senhor, eu não sou tua serva, porque o Senhor me tirou meu filho e me tirou ele ímpio ainda. Não, ela fazia isso, não, assim: não, meu irmão, não fica triste, não. O Senhor está no controle de tudo. E nessa serenidade, uma alegria, numa paz, assim, o meu sogro pregou lá no cemitério, falou assim: hoje eu vi uma pessoa que entendeu o que é Deus soberano.
Raio. O Pipote até que muito não, o Pipote é mais reservado, mas a irmã Ilma. Gente, hoje eu conto, já tem quantos anos já, né? Tem 10 anos já, né? E ela, consolada pelo Espírito Santo, e através dela consolando os amigos, a igreja, os parentes, ela, a mãe, que perdeu o filho. Irmãos, não dá para entender. Dá para entender quando a pessoa está debaixo da soberania total, descansada no Senhor. Aí a gente vai se entender. Isso é maravilhoso, irmãos. É lindo demais. Tá? São coisas que a gente acha que não está prejudicando demais, mas essa teologia da prosperidade, quanto que isso é danoso, quanto que isso é perverso, sabe? Perverso. Quanto que isso destrói realmente o pensamento da gente de quem Deus é, do que Ele é, porque essa coisa de achar que a gente tem que ser retribuído de alguma forma por causa que somos bonzinhos, gente boa. Eu sou crente, eu tomei a vacina anti-problema, né? Triste demais. E é isso, irmãos. É algo que mexe com nossas emoções, mas nós somos guardados debaixo de um Deus soberano. Cadê? Perdeu até mim. Tá. Beleza, avança aí. Próximo pontinho. Prosperidade não se limita a bens materiais. Nós acabamos de falar aí agora, né? Por quê? Olha só. Independente da condição financeira, o verdadeiro tesouro é a sabedoria divina que nos guia em todas as áreas da vida. Então, pode ser que a pessoa tenha dinheiro e não seja próspero, ok? Que a prosperidade está além de ter posses. É também, né, irmão? É também, mas está além de ter posses, ok? Tem muito ímpio que só tem dinheiro, mas é um miserável espiritualmente. Ele, na verdade, não tem nada. Quem não tem Deus não tem? É que as pessoas realmente a Deus. Sim. Se tu busca primeiro o reino do céu. Avança mais um pontinho aí, por gentileza. Crente que prospera, que tem dinheiro, crente que não tem, a gente não tem o direito de questionar, porque Deus sabe o que faz. Exato. Algumas coisas, que nem você uma vez falou que não dá tudo que teu filho quer, porque você acaba te matando o teu filho, se usar essa expressão. E as pessoas acham que ser próspero é só ter essa ganância, né? E a gente não está dentro da nossa realidade, da nossa compreensão. Por que os crentes... Poxa, eu me lembro de uma vez o pastor Samuel falou um negócio, até nem gostei muito. Ele pegou uma chave de um carro e falou: isso aqui é fruto de prosperidade fulano, isso é fidelidade. Eu nunca concordei com isso. Nunca concordei, porque ele falou na boa intenção para ajudar a pessoa, não é nem crente até hoje, está sempre na igreja, mas para ajudar, para abençoar a pessoa, né? Mas não é isso, fruto de você comprar um carro novo, fruto da tua prosperidade, da tua fidelidade. Tem tanta gente fiel que tem carro novo, milionário. É porque a pessoa confunde fruto do trabalho com fruto de prosperidade. Então, gente, é muito fácil. Você quer prosperar financeiramente, quer ganhar dinheiro? Acorde cedo. Teologia de prosperidade. Vai ter vagabundo, igual uma formiga. Faça igual a formiga. O que ela faz? Provérbios. Trabalha de que época? No verão, para ela poder ter no inverno. O livro de Provérbios, vamos estudar ele agora, próxima semana. É maravilhoso que ensina isso aí. Você quer ter dinheiro? Ter dinheiro é você trabalhar, economizar, não fazer loucuras. Aí você vai ter dinheiro. Não é esperar cair no céu. Não, é trabalho. Agora vou para a igreja, vou aceitar Jesus com a ambição de ficar rico. Sai diabo. Mas eu estou falando, essa coisa de que a gente aprender a desassociar uma coisa da outra. É isso que a gente precisa aprender. E é desassociar o dinheiro da prosperidade. Entendeu? Que é muito difícil, tá? Isso há mais de 2.000 anos, ninguém desassociar muito mais. Muito mais. Aqui, mas a gente precisa a cosmovisão, irmãos. O que é cosmovisão? É a lente que nós olhamos as coisas ao nosso redor.
Quando nós trocamos essa lente, nós vamos ver que o texto que foi falado agora, prosperidade é de contentamento. Paulo fala, se você tiver o que comer, o que vestir, você é próspero. Irmãos, nós não merecemos nada. Se nós respiramos e temos um teto, água na torneira, isso é prosperidade. Olha a vida dos apóstolos. Porque, olha, sua perseguição, não tiver nada. o que aconteceu até no Salmo 73 é muito interessante, porque viu o final deles. Hoje a gente fica às vezes olhando com os olhos grandes para um cara rico, né? Um cara de posses. Ele é rico de berço, mas você vai pesquisar de onde veio aquela riqueza. É de vendas de escravo, é de exploração de mão de obra nas fazendas, nos engenhos, corrupção. Então hoje a gente fica assim, mas o cara tem, mas de onde veio? De onde veio aquilo? Entendeu? Aí eu pergunto, todo o acumular dinheiro é sinônimo? Jesus falou o que, gente? Juntar tesouro na terra? Aonde? Mandou juntar o que aqui na terra? Por que não se deve juntar tesouro na terra, crente? Por quê? Porque aonde está o teu tesouro, ali está o quê? Teu coração. Por isso, irmãos, eu vou te falar uma coisa muito particular, e eu tenho muitas pessoas que compartilham dessa visão comigo. Eu não tenho dó de ninguém que vai para essas igrejas neopentecostais com a famosinha troca. Não tem dó, eles se merecem. Está lá aquele lobo transvestido de pastor ensinando essa teologia macabra, e tem pessoas lá que querem aquilo lá, querem jogar a Mega Sena da Bíblia. Eles se merecem. O apóstolo Paulo fala lá que nos últimos dias os homens cercar-se-ão de mestres conforme as suas próprias concupiscências. Seus ouvidos estariam com comichão. Aquele comichão, aquele desejo de ouvir essas palavras. Vem para a minha igreja e você vai prosperar. Você vai ficar rico. Vem para cá, você tem um caroço? Vem para cá, o caroço vai cair. Tem um fusquinha? Vem para cá, você vai sair de Mercedes. E as pessoas que vão até Deus nesse intuito nunca amaram Deus, nunca quiseram a salvação que é em Cristo Jesus. Não, irmãos, na verdade a falta de sabedoria é porque tem um véu na mente delas. As pessoas que vão atrás dessas coisas, elas só estão indo atrás daquilo que o coração delas quer. Elas não querem amar a Deus. O desejo mundano falando mais. Elas olham para Deus e falam, agora fingir tudo deu certo. Vamos virar crente. Verdade. Vamos ver se virar crente funciona. Vamos para lá. Então essa é a cosmovisão mundana, errada, perversa, que o Daniel falou agora. Irmãos, ela é diabólica. Ela é vil. Alexa, na época de Jesus, aquela multidão que seguia Jesus, nem todos ali queriam saber de Jesus, queriam os milagres de Jesus. Sim. E assim aí, eles ficavam atrás das curas, dos milagres, essas coisas. É a mesma coisa hoje. Mesma coisa, irmãos. Então, acontece. E, infelizmente, as pessoas têm que mudar essa cosmovisão. Olha só, ponto 3 aqui, está marcando que o impacto espiritual da prosperidade de Jó, versículos 16 e 17. Olha comigo aí, versículos 16 e 17. A prosperidade de Jó, ela se estende às pessoas. Então, observe aí comigo no verso 16 e no verso 17. No capítulo 42. Todas as 3 lições que vamos fazer hoje, que é um resumo das 3, né? Vamos parar agora, só vou ler esse ponto aqui para a gente já parar aqui, para a gente poder almoçar. Né? Tem almoço? Não almoço? Hoje Não? o cozinheiro está de folga. Não tem almoço, tá bom. Vamos parar para almoçar agora, depois o sinal vai ser tocado. Olha só, irmãos, verso 16 e verso 17 mostra que essa prosperidade, ela não está
está sendo focalizada em bens apenas. Olha aqui, acontece. Lembra para mim os 16 e 17. O que é prosperidade? Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Vocês viram a prosperidade aqui e alcançando outras gerações? O que é prosperidade aqui nesse versículo aqui? Viver com contentamento a ponto de envelhecer, Deus vem dando a bênção da velhice. Ficar velho é bênção, tá, irmãos? Tá? Passar bem parede. Pode. Ó, eu e Malvino estamos quase pegando o João. Nós somos uma terceira geração aqui. Tá velho. Ó. Aí, ó, isso é prosperidade, gente. Né? É o que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra. Ver gerações, dinheiro não compra. E se estendeu a outras gerações de Jó. Ele viveu quanto tempo aí no texto? 140 anos. Na Septuaginta, tem uma marcação, inclusive está aí na sua revista, esse comentário, que o texto não fala, o texto original não fala, mas na Septuaginta fala, tem um rodapé, uma marcação de rodapé, fala que ele viveu o dobro também, seria 240 anos. Mas isso é nota de rodapé da Septuaginta, a gente não pode afirmar. Irmão, mas só ter vivido 140 anos é muita coisa, hein? Tá bom, né? Tá ótimo. Viu 4 gerações? Maravilhoso. Né? 4 gerações é bênção demais. Tá? Então isso é bênção. Agora uma coisa interessante. É muita prosperidade. É prosperidade. Ficar velho, ver as gerações, exatamente aquilo. Lá no Salmo 1, está cercado dos seus. Isso é prosperidade. Bem-aventurado não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos sentenças. Antes tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Olha a prosperidade dali, irmãos. A prosperidade ali não é financeira. As pessoas têm que mudar essa visão errada. Não é dinheiro. Aí, Alex. Oi. Aí a gente pergunta, qual é a receita para essa prosperidade aí hoje? Ficar velho? É fazer caminhada junto com o irmão. Não é ficar velho não. Qual é a receita Fazer caminhada, irmão. essa prosperidade no Senhor? É Salmo 116, 12. Leia. Que darei ao Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Darei no meu coração. É ter um coração grato. É ter um coração. Coração puro. Um coração a ponto de fazer essa oração que ia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu vejo, mudei minha cosmovisão do Senhor. Eu vejo com os meus olhos, com a redundância. Ninguém consegue ver com a boca, mas ele vai dizer: meus olhos agora te veem como tu és. Por isso, o verso 6 fala: eu me abomino. O que é abominar aqui? Eu olho para mim e me desprezo. Eu não mereço nada. Eu me abomino e me arrependo no pó de cinza. Quando um homem é grato, ele olha para ele todo dia e diz: Senhor, obrigado. Eu não mereço estar vivo, mas o Senhor deixou eu viver mais um dia. Obrigado, Senhor. Isso é prosperidade. É reconhecer a tua miséria e a graça, agradecer pela graça de mais um dia. Obrigado. Eu não mereço, mereço o quê? É morte. Mas o Senhor vai lá e me dá graça. Isso é prosperidade. Difícil as pessoas do mundo entender isso. Aí isso é prosperidade. Vou ler aqui para a gente terminar, para a gente almoçar, viu, irmãos? E ele vive para ver seus filhos e netos até a quarta geração, testemunhando o cuidado e a fidelidade de Deus aos longos anos. Sua história não termina com riqueza, mas com paz e respeito, indicando que
a verdadeira prosperidade inclui influência espiritual e legado familiar. Eu conheço um caso, contamente que no fim da vida, o pai lá ligado aos aparelhos para morrer, os filhos chegaram lá só com os extratos do banco, do lado do pai, está aqui. Deixar o extrato do banco para o senhor. Virar as costas. Sabe por quê? Não, porque o senhor amou mais a sua conta bancária do que a gente. Então, no fim da vida, quem vai acompanhar o senhor aqui é o extrato do banco. Está aqui. E ele morreu sozinho com os extratos do banco do lado. Os seus filhos não tiveram ao lado dele. Por quê? Porque ele não fez isso aqui, ó. Legado familiar. Esse não tinha dinheiro. Ele não era próspero. Ele era miserável. Ok? Muito bem, irmãos. Vamos agora ali para o lanchinho. Daqui 1h30 a gente volta. Seu chinelo. Muito bem, então tá. Vamos dar uma pausinha. Bota uma musiquinha aí de fundo, meus irmãos. Na mídia. Cheguei na hora do almoço. Dona Catarina, você perdeu a hora de ouvir o demais. Perdeu a hora, foi o Ito e seu Nito hoje. Eu fiquei esperando mais. Hoje é aniversário da irmã do seu Nilo. Parece que vem.
Cadê o sinal? Tem sinal? Cadê aqueles efeito especial seu? Não tem sirene? Irmãos, já acabou o almoço, né? A hora do almoço passou, né, Manuel? Você almoçou, Manuel? Almoçou? Silêncio, almoçou, Silêncio? Então vamos retornar aqui, meus irmãos. Daqui a pouco a gente almoça de novo. Não se espera aqui. Aí, ó. Esse efeito especial aí, bota aí pra trazer o público pra gente. Muito bem, meus irmãos. Vamos retornar aqui ao capítulo 42 de Jó. E hoje nós vamos encerrar esse livro. Os irmãos aprenderam. Todos já voltaram? Todo mundo voltou? E agora, irmãos, nós vamos passar. Volta nos slides ali. Voltou lá? Avança. Pode avançar, vai. Pode avançar. Tá. Eu ia falar sobre esses pontos aqui, da prosperidade espiritual, prosperidade relacional, prosperidade física e emocional, tudo com amparo bíblico, tá, irmãos? Avança. A prosperidade material como meio e não como fim. Nós estávamos falando agora há pouco ali. A prosperidade material, ela pode ser bênção como meio, não como fim. Deus concede recursos como cuidado da família e o serviço ao próximo. Se o bem material é para abençoar pessoas, e com certeza ele é bênção de Deus. Agora, se for só para acúmulo pessoal, aí você pode ver que Deus não está nisso. Tá? Deus não está nisso. Então, a prosperidade ela tem que ter esse âmbito para abençoar pessoas. Tá? Por quê? Porque a Bíblia condena. A Bíblia avisa contra o amor ao dinheiro, não é contra o dinheiro. O dinheiro não é problema, mas é amar o dinheiro. Pessoas amam mais o dinheiro, coisas, do que pessoas. Pessoas têm que ser amadas e ser cuidadas. Dinheiro tem esse papel de cuidar, né? De abençoar pessoas. Então, quando muda. Tu já entendeu esse texto como uma proteção divina para o homem? O amor ao dinheiro? Sim. Porque quem ama, quem entra por esse caminho, ele não consegue sair, ele só tem essa visão. Ele não vê gente, ele não vê. Ele só vê acúmulo mesmo. Então, Jesus condena isso. Como uma proteção mesmo para o ser humano. Olha, não fica pegado a isso, porque isso vai te matar, isso vai te. O texto termina, se você pegar lá, 1 Timóteo 6,10, ele produz o quê? Ruína para quem ama. Quer ver? Abre para o Timóteo aí, vamos lá, abre o Timóteo aí, vamos ler. Já que o Daniel mencionou isso aí, olha a consequência do amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Olha só que o texto continua falando. Leia para mim aí. Olha só exatamente o que nós estamos falando. A consequência. Pode ler? Pode. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Sim, continua. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O que aconteceu com isso? É que a questão aqui é desviado da fé. Eu vejo aqui é que o dinheiro tem que te servir, não você servir. Exatamente. Você tem que ter domínio sobre o dinheiro. Se você não tiver domínio, ele vira seu dono. o dinheiro vira, como você falou, ele vira teu senhor.
Jesus fala assim, olha, não pode servir dois senhores. O amor tem que ser destinado a Deus, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e ele cobra. O Deus Mamon cobra. Olha o que ele cobra aí. É os discípulos da mão. Está atrasado. É mesmo. Passando essa hora. É frio. Meu irmão falou uma coisa, Samuel falou uma coisa bem interessante uma vez. Eu estava falando de uma certa pessoa a respeito de gostar, de amar tanto dinheiro. Até meu irmão falou uma coisa legal, falou assim: 50 centavos pode faltar na carteira, enquanto estiver faltando na carteira tá legal, o pior quando falta na cabeça. Olha. E tu já viu como é que tem gente que não adianta, não abre mão de 50 centavos, Não. porque tá faltando na carteira, falta na cabeça. A usura. É. Usura, é a mesquinharia. O povo de Deus, irmãos, é conhecido como um povo generoso. Se vocês olharem para a igreja de Macedônia, a igreja contribuiu com aquela grande oferta para a igreja de Jerusalém, lá passando fome dos dias de Cláudio. Eles não tinham dinheiro, não, irmãos. Os irmãos da Macedônia eram um povo pobre. Não? A Caia, Tessalônica, era um povo pobre. E eles abençoaram Jerusalém. Paulo menciona isso, relata isso, porque a ascensão não era pegada, mesmo do povo. Já percebeu quem tem muito, que é agarrado a mesquinharia? E quem contribui é quem não tem quase nada. Já percebeu? Eu vejo que tem todo, irmãos. Eu vejo que na nossa igreja, os poucos, aquela igreja de pessoas que ganham salário mínimo, aposentados, né? Só ricos são aluguel, mas aposentados, né? E contribuem, são generosos. Isso aí mostra que a igreja entendeu a sua missão. Ser bênção. É próximo. Quem ganha muito mais gasta. Mais gasta, mais suvina, percebeu? A gente suvina, faz continha de 50 centavos. Isso aí, irmão, é pobreza intelectual. É o que o pastor Samuel falou. Você concorda plenamente que está certo, infelizmente. Mas a gente está vivendo um tempo de muito materialismo, consumismo, né? As pessoas estão se perdendo muito nesse negócio, porque fulano tem, eu tenho que ter, e aquela comparação, materialismo e gastos desnecessários, né? Isso aí, irmãos, infelizmente, é uma vida vazia de Deus. O homem, quando está vazio, ele precisa se preencher com uma coisa. E acha coisas para preencher, né? O hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo é a busca desenfreada por prazer. As pessoas querem ter prazer momentâneo. Jesus não oferece prazer momentâneo. Ele oferece prazer celestial. A pessoa se converte hoje, não vai ter uma vida boa. Jesus não convida ninguém para ter vida boa nessa terra. Mas pessoas estão ensinando o evangelho que oferece vida boa. E esse evangelho que não é o bíblico, é o anátema que o apóstolo Paulo fala, um novo evangelho. Né? Cuidado, se alguém pregar um novo evangelho, que não seja esse que eu estou pregando, até eu mesmo, se eu pregar um evangelho diferente desse daqui, ou um anjo, é anátema, maldito. O evangelho não convida você a ficar rei nessa terra. Ele convida você a morrer para si mesmo. E olhar para o céu. Não juntar dinheiro na terra. Junta seu tesouro no celestial. Agora, olha o evangelho que você está pregando hoje. É do hedonismo. Não, tá problema, vem para cá. Alex, o missionário teve aqui, acho que todo mundo, não sei se alguém prestou atenção nessa palavra que ele falou. E eu prestei. Ele deu testemunho de tudo que eles fizeram lá, com dificuldade, e Deus só mandando bênção. E eles falou no final que na tesouraria, ele falava para a tesoureira, deixa pelo menos 5 centavos para não ficar no vermelho. Não sei se alguém conheceu. Ficar 5 centavos para não ficar no vermelho. E foi lindo isso, eu achei lindo.
Muito bem, isso mesmo, irmãos. Tá. Irmãos, vamos avançar aqui esse ponto aqui, vamos finalizar essa lição, tá? Muitas coisas já falamos aqui, vamos avançar um ponto aí, por favor? Agora vamos entrar na revista, na lição 12. Os irmãos já estudaram, sempre estudaram, porque os irmãos leram todo o capítulo, como nós já lemos. Esse tema, como próximo tema, está incluso aqui no capítulo 12, no capítulo 42. Então, irmãos, nós vamos agora focar no arrependimento de Jó. Jó reconhece sua ignorância. O homem, quando tem uma cosmovisão errada de Deus, ele é ignorante. Porque assim, irmãos, o que acontece? As pessoas criam um Deus na mente que não é o Deus da Bíblia. Se você perguntar para muitas pessoas, crédulas e incrédulas, quem é Deus? Mas Deus é amor. Ok, é verdade. Mas esquece os atributos. Deus não tem só um atributo que chama amor. Tem outros atributos. Ele é justiça. Ele é santo. Né? Ele é um Deus que não compactua com o pecado. Ele é santo. Ele é fogo consumidor porque ele é irado. Ele olha para a humanidade com ira e amando ao mesmo tempo. Como pode? É paradoxo. Não quer entender isso. É difícil demais. Jó olha e fala assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre você? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Isso tudo é muito complexo para mim. Deus é amor? É. Deus é amor e não destrói o inferno. Está lá no inferno. Ok? Deus é amor e não passa pano quente no pecado. Ainda bem que o justo morreu pelos injustos. Porque nem se quiséssemos justiça própria, porque Jó tinha justiça própria, não tinha. Olha a vida de Jó. Jó foi elogiado. Olha no início do capítulo 1, olha o diálogo de Yahvé com Satanás. Está vendo meu servo? Não tem homem igual a esse homem aqui na terra. Não deu um elogio de Deus? Ele era justo. Aos olhos dos homens, Jó era o top. Mas ao longo da história, por isso que é complexo, irmãos, ver a soberania de Deus e o trato com o homem. É complexo. Quando não conhecemos a profundidade dessas coisas, nós temos que fazer a oração que Paulo faz lá em Romanos 11. Assim, quão maravilhosas essas coisas, quão inescrutáveis são os teus caminhos, são insondáveis, eu não consigo compreender isso, é demais para mim. Jó fala isso, é maravilhoso demais para mim, não compreendo. E diante dessa verdade, irmãos, nós não compreendemos e nós falamos assim: Senhor, eu me arrependo das vezes que eu questionei o Senhor. Eu sou pó. O que eu sou? Sou pó. Eu sou criatura. Se um dia eu fui feito filho, foi por causa da sua graça que eu me alcançou. Nem isso eu mereci. Eu sou pó, pecador. Então, Jó olha para a sua real condição e ele faz o quê? Ele se arrepende, irmãos. Olha que bonito isso aqui. Bonito e deve ser aplicado, não só para ficar no campo da beleza, tem que ser aplicado também. Olha só, ouvir as palavras de Deus, Jó admite que falou sobre coisas que não compreendia, coisas maravilhosas demais para ele. Ele percebe que tentou entender os mistérios divinos com uma visão limitada e humana. Essa visão que o homem tem, essa visão que a humanidade tem de Deus,
Assim, ó, se Deus é bom, na África não pode miséria. Já escutaram isso? Se Deus é bom, não pode haver estupro. E não pode haver aborto. Já escutaram isso? Eu escuto esse tempo todo, irmãos. Em rodas de até pessoas incrédulas, até de crentes também, pessoas que professam uma fé, talvez não é uma fé salvífica, mas uma fé que nos salva. E fala assim, olha, Deus deu para o homem livre-arbítrio. O homem escolhe o que ele quer. Bom, se a gente olhar para a história aqui, a gente não vê livre-arbítrio, a gente vê só o arbítrio de um Deus soberano. A liberdade de um Deus que só Ele tem a liberdade de fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, e ainda faz assim, você ainda é responsável de tudo isso. Mas Senhor, como? Se eu sou responsável dessas coisas, como? É assim. E ainda não explica o texto. E não explica, e não deixa margem para questionamento. A gente questiona. Jó questionou. E ele não compreendeu. E tudo está debaixo do seu governo e da sua soberania, porque ele é santo. Irmãos, os livros de teologia tentam explicar esse problema que nós vamos entrar daqui a pouco, se Deus permitir, sobre a soberania, de como Deus age na história. É muito complexo, irmãos. Porque nós temos uma mente limitada diante dessas coisas. E diante dessas coisas, nós temos que fazer como Jó. Senhor, me mire. Eu não te conhecia, só te ouvi. Mas agora meus olhos te veem. Eu mudei os meus olhos, estou olhando com os olhos da fé, porque eu não compreendo ainda. E você, irmão, se você olhar para dentro de você fala assim, olha, por que será que Deus quis me salvar? Porque eu mereço. Eu sou um perverso, sou mau. Eu marquei uma coisa má, mesmo sendo crente. Eu estou lutando contra eu ainda. Paulo falava isso, eu estou lutando contra mim mesmo. Né? Eu quero fazer o bem e não faço. Eu faço mal. E o mal que eu não desejo fazer, eu estou fazendo. Miserável que sou. Jó faz essa oração aqui. Eu me abomino e me arrependo no pó da cinza. Eu sento no pó da cinza e me arrependo. Senhor, eu não te compreendo. Mas sei que todos os desígnios são bons, são perfeitos. E eu me rendo a isso. Jonas Madureira é um pastor, um teólogo. Ele escreveu um livro interessante, chama Inteligência Humilhada. Por quê? Diante de grandes estudiosos, no final a Bíblia sobrepõe qualquer outro livro. Ele humilha as inteligências, ele humilha o nosso ego, ele humilha nossas convicções de achar que sabemos quem é Deus. E Deus se revelou a nós através da sua palavra, mas não se revelou todo a nós. Se você ler aí Deuteronômios de 29, 29, o que está escrito lá? Leia para mim, Deuteronômio 29, 29. Olha só, nós conhecemos Deus na sua essência toda? Não, gente, nós estamos no corpo corruptível. Só vamos conhecê-lo com o corpo glorificado. Nós estamos ainda no processo de santificação. Salvo você é, mas você ainda não está glorificado. Você está aí lutando aí com a peleja dessa vida e até aquele dia, o grande dia. Estamos lutando contra isso. Lá, Deuteronômio 29, 29. As coisas cobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Aí, a resposta está aí, nesse versículo. Tem coisas que não é para a gente, irmãos. Está oculto para nós. O que nós conhecemos de Deus
No que nós conhecemos de Deus está revelado aqui. Não uma substitude. Porque responder perguntas complexas como: Senhor, por que o Senhor salva aquele e não salva esse? Se todos eles ouviram o Evangelho. Por que ainda existe tanta miséria, tanta calamidade, terremoto, maremoto, e essas coisas provêm de Deus. E o texto, a primeira vez que eu me deparei com o texto no episódio de Moisés com o faraó, sim. Aí você vê assim: e endureceu Deus o coração de faraó para não deixar o povo sair. Foi o que você mesmo. E aí? Manda tirar e endurece a casa dele. Fiquei assim, aí, o que é isso? Sempre que Aí lá em Romanos. mesmo para ver a fé do povo. Não, irmãos, é mais que isso, é mais que ver fé do povo. É um processo. Deus está mostrando quem é Deus. E outra, Deus fez o que fez e ainda a responsabilidade era de Faraó. E agora harmoniza isso. Quem endurece o coração? Um coração endurecido, Deus vai lá e endurece mais. Deus vai lá e endurece mais. Aí, no final, o Faraó é punido pelo pecado do seu endurecimento, o pecado obstinado. Mas quem endurece o coração? Deus. Quer ver um episódio interessante? Não vamos entrar ainda agora, não, vamos entrar depois. Nós já estamos entrando na lição 13. A experiência transforma a sua percepção de Deus, levando a uma declaração de humildade, rendição. Meus ouvidos tinham ouvido teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Agora nós vemos aqui um Jó diferente. Do início lá, justo aos olhos dos homens, diante de Satanás, né? Ele tem tudo que tem, porque ele só dá tudo para ele, você dá poesia para ele, né? Vida boa, sabe? Tira tudo aí, quero ver. Vai lá e toca. Quem permitiu Jó tocar na vida quem permitiu o diabo tocar na vida? Foi Deus. Tem uma ilustração, os irmãos conhecem, essa ilustração é assim: Satanás é como um pitbull, com corrente. Está aqui, na mão do seu dono. Quem é o dono? Deus. Pitbull, Satanás. Está aí bravo, mas ele só vai aonde a corda de Deus solta. Ele não vai além. Deus é autor da história, meus irmãos. Ele não perde domínio. Tá? Se ele perdesse domínio, ele não seria soberano. Não seria Deus. Deus também não está brigando. O que acontece em nossa vida? Tem gente que acha que está uma batalha. Deus e o diabo brigando. Não tem essa batalha. Isso é invenção. Essa batalha, esse dualismo entre bem e mal é o dualismo grego. Isso aí é coisa platônica, dualismo grego, isso aí não tem. A batalha do bem e do mal. Olha o Apocalipse. Como é que Jesus vai vencer a batalha? O sopro da sua palavra. Não tem batalha. Não tem essa batalha. O sopro da sua palavra. Abre lá, Apocalipse 1. A batalha é grande assim, ó. Deus falando. Isso é a palavra de Deus já fala. O diabo veio para roubar, matar, destruir, mas Jesus veio para dar vida abundância. Porque está na mão de Jesus. Ele é o que vai fazer tudo. Então, assim, irmãos, esse dualismo aí, né? Lógico que nós vivemos hoje num mundo que jaz no maligno, né? Nós batalhamos, né? Nós estamos numa batalha aí, inclusive com você mesmo. Nós vivemos uma batalha interna e externa. O homem batalha contra ele mesmo, o Adão está lá dentro. É uma batalha dentro de você acontecendo, né? Isso é fácil de entender. Você entende isso, não precisa explicar. Você, na sua jornada cristã, você sabe que você trava uma batalha diária. Você manter santo, buscar. Você pede perdão a Deus por quê? Você pega? Você pega todo dia. E ainda bem que você pede perdão a Deus. O Espírito Santo mora em você, te incomoda, você pede perdão. Quem peca de maneira deliberada, porque não é habitado do Espírito Santo. Isso é normal. Deu uma batalha dentro de você. E outra,
esse mundo, esse sistema, o mundo jaz, esse sistema maligno que nós vivemos nele, isso tudo não está desgovernado, sem o controle de um Deus soberano. Não está. Agora, a história aponta o quê? Para uma vitória final, para o nosso céu na terra, no qual nós estaremos lá. Amém? Está? Eu estarei lá. Agora, ansioso pelo aquele dia. Tá? Muito bem, avancei, meu irmão. Mais um pontinho aí. Cadê o ordenador lá atrás? Passou? Não passou. Assim como Jó, precisamos reconhecer que nem tudo está ao nosso alcance compreender. Está na sua revista, irmãos. Estou tirando da minha orelha não, tá? Está aí, mas é bíblico isso. Não está nem todas as respostas você vai ter de Deus, que Deus não te deve resposta alguma. Ele não vai te dar resposta. Você tem que viver pela fé mesmo. Tá? Você entrega a tua vida ao Senhor e fala assim, guie, faz a tua vontade aí. Tá? Eu não entendo, mas eu creio. A Bíblia nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isaías 55, 9. Senhor, você acabou de ler agora, Deuteronômio 29, 29. Muitas vezes queremos resposta imediata para os nossos sofrimentos, mas é preciso. É isso. É aquele menino, nós somos aquela criança birrenta, muitas vezes, que chega no restaurante e fala assim: eu não quero comer isso aqui. Aí tem um pai que fala assim: você tem de quê? Você vai comer isso? Mas eu quero. Aqui comigo não tem querer. Você vai comer isso aqui. Agora vai no teto, vai comer do que eu como. Isso é um pai. Deus é um pai ansioso. Mas eu não quero. Eu não aceito essas coisas na minha vida. Ops. Eu sou seu pai. Comigo não tem querer. Eu não. Comigo não tem querer. É assim. Isso é o amor de Deus conosco, meus irmãos. É um amor que nos guarda, é um amor de Pai. Como é que Deus manifesta sua ira sobre os homens? Lá, é só ler o capítulo 1 de Romanos. Deus, quando Ele quer aplicar sua ira, Ele entrega o homem a quê? A sua própria sorte, sua própria vontade. Quando nós temos agora a natureza de Deus, nós não temos mais essa cair a própria sorte. Não, Deus fala assim: é assim. Eu quero que você faça assim. Mas eu não entendo. Não é para entender. Confia que eu tenho controle. Às vezes a pessoa está pensando que, tipo o pai, né? Deus não é estou pedindo, não, estou mandando. É bem exatamente. Eu não estou pedindo, estou mandando. Não. Diante dessas verdades, Deus faz essa perguntinha para Jó, lá em Jó 38, e fala assim: quem é esse que escurece os meus desígnios com as palavras do seu sem conhecimento? Quem é você? Quem é você, Jó, que tenta escurecer os meus desígnios? Olha no verso 4. Aí o capítulo vai todo fazendo essas perguntas difíceis de resposta. Imagina Deus perguntando isso para você agora: onde estava tu quando eu lançava o fundamento da terra? Onde você estava, Alex, quando eu estava fazendo o fundamento da terra? Diz-me se tem entendimento. Diz para mim se você entende. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Você sabe o tamanho do fundamento? Você conhece a galáxia? Você sabe a medida da galáxia? Onde estava você quando estava formando todas as coisas? Como é que você tenta agora me questionar? Deus falando aqui para o limitado Jó. Onde estava você quando eu estava criando todas essas coisas? Você também é criado. E eu não sou criado. Eu sou. Eu sou. A nossa visão humanista, porque existe algo na teologia que chama teofania. O que é teofania? É dar características, aspectos humanos para Deus. Boca de Deus, mãos de Deus, cabeça de Deus, pé de Deus, né?
por templos feitos por mãos humanas? Não. O salmista fala que a terra é o quê? Estrada dos seus pés. Imagina que a pessoa fala assim: a Deus é um homem grandão. Não, Deus grandão, um homem grandão. Não é. Não é aspecto humano. Ah, mas Deus não é feito nossa imagem e semelhança? Alguém vai perguntar. O que é um homem ser criado à imagem e semelhança de Deus? É Deus se parece comigo? Não, irmãos. O homem é criatura e mais semelhante de Deus porque o homem tem raciocínio. O homem é criado. Deus tem raciocínio? Tem. Deus é criativo? É. Você é criativo, não é? Deus cria? Cria, você cria. Você cria. Você não cria do nada, mas você cria. Né? Quem fez o café hoje, irmão? Levanta a mão. Vocês criaram. Eu fiz café. Raciocínio. A imagem e semelhança de Deus você também cria. Você não cria do nada, Ele criou do nada. Você cria a partir de elementos. Né? Essa é a nossa imagem e semelhança de Deus. Mas Deus tem aspecto do nosso. Isso chama teofania. Nós tentar colocar, entender e explicar Deus com nossas cosmovisão, nossas concepções, que é limitada. Não se explica. Muito bem. Avança aí, porque eu acho que a gente vai terminar Vamos terminar aqui, irmãos. Nós falamos sobre arrependimento. Jó se arrependeu. Inclusive, esse arrependimento de Jó fez com que ele orasse pelos seus amigos. Vocês lembram que ele orou pelos seus amigos? E foi através dessa oração, dessa intercessão aí, que os amigos foram perdoados. E foi necessário haver isso para o próprio Jó também se curar. Né? Imagina o seu amigo só te julgando o tempo todo, e você não tem mais o que falar para se defender, né? E agora? Então, eu devo ser pecado mesmo. Qual é a minha defesa? Então, sim, depois disso tudo, Deus repreende ele e seus amigos e faz com que o próprio Jó interceda por eles. Não foi intercessão dos amigos, foi intercessão de Jó. Jó intercede. E após disso, que a prosperidade chega. Tá? Não é após o arrependimento. Não é após que Jó reconhece quem Deus é e abomina a sua própria vida. Não. É após ele liberar o perdão para os seus amigos. E após disso, que a prosperidade volta para Jó. Não só no aspecto financeiro, em todas as áreas da vida. A prosperidade chega. Muito bem. Irmãos, então eu vou adiantar aqui, porque senão a lição é muito repetitiva. E eu estou olhando a hora ali, pensando que está dando tapa no braço, e ela vem o relógio. E eu estou vigiando ela ali. Mas não vou acabar na hora, né, irmãos? Porque tudo que se dito aqui já foi dito antes. Porque são 3 pontos no mesmo capítulo. Tá? Avança para mim até na lição 13, por favor. Já vimos o arrependimento. Agora vamos falar de soberania, que é a parte que mais incomoda o ser humano. O ser humano tem dificuldade de se dobrar diante dessa verdade. O homem não entende coisas de Deus, as coisas espirituais, e ele não quer se curvar. Isso é mal do homem. O homem é meio que uma vara erguida, não quer se dobrar, não. Não é bambu, não, que se curva. Não, quer ser carvalho, reto, soberbo, orgulhoso. Porque a soberba, irmãos, é aquilo que fez com que o homem caísse, né? Aquele orgulho, aquela soberba de ser como Deus, né? E os homens hoje querem ser deuses, querem ser louvados, agraciados, elevacionados. Então isso é característica nossa. Está lá dentro, tem uma sementinha dentro dos homens, da humanidade, que busca isso aí. Aí limita a soberania de Deus de acordo com a mãe do pai.
Exatamente. Limita. Ele quer limitar Deus e não se curve diante desses fatos. São verdadeiros. Não podemos mudar isso na vida. Então, vamos lá. No capítulo 38 e 39, vamos ler em casa, já dei lido. Deus inicia uma série de perguntas a Jó. Um homem íntegro, justo, que temia a Deus e evitava o mal. Está vendo? Esse homem temia a Deus, mas não conhecia Deus, a sua soberania. Fazia rituais, sacrificava, pedia perdão a Deus pelos pecados dos filhos. Olha só que um pai preocupado, um pai zeloso, né? Com a fé dos filhos. Muito bom, muito bonito. Mas ele estava limitado. Por quê? Ele não conhecia a soberania sobre a criação. O homem tem que conhecer que Deus é soberano sobre tudo e todos. Ao confrontar Jó com questões que ele não poderia responder, onde estava tu quando eu lançava o fundamento da terra? Acabei de ler agora no versículo. Deus enfatiza seu papel como criador e sustentador do universo. Irmãos, não dá para mensurar o tamanho de Deus, não dá. Se a ciência tenta calcular o universo, Deus está além disso. Se Deus não está preso a tempo, Ele é eterno, Ele que cria tudo isso. Você não consegue, você olha para o relógio, você sabe que horas são. Deus precisa disso aí, de hora, porque Ele é eterno. Ele olha para o tempo, porque Ele pega no tempo. O tempo para Ele é mais uma coisa que Ele criou, que nós estamos dentro. O Cronos, nós estamos dentro disso. Então, como é que você quer entender o Deus soberano, se nós somos criaturas limitadas intelectualmente? E pode ter 10 de diploma, pode ter diploma de tudo, né? Pode ser teólogo, não entende a profundidade que é o nosso Deus. Por isso, meus irmãos, diante dessa verdade aqui, como fala Agostinho fala isso: olha, eu não conheço, eu só olho o abismo da cruz e não entendo, mas eu me jogo lá dentro. Eu não entendo, eu não sei porquê. Eu sei que Ele me ama, mas não entendo encaixar todas as conexões desse quebra-cabeça, que é a sua soberania sobre a minha vida. E aí eu me entrego a Ele totalmente, e sem questionar, porque Ele é soberano. Amém, irmãos? Nós cremos nesse Deus soberano? Amém. Às vezes eu me pego muito naqueles estudos, né, dos astros, do universo. E eu vi uma vez de quantos planetas terras cabem dentro do Sol, aí depois quantos sóis cabem dentro de outro planeta, e depois quanto que aquele planeta que cabe os sóis cabe dentro de outro planeta. Aí fico imaginando o tamanho, como que pode, cara? Deus fala assim, o Senhor bota tudo isso na palma da mão. Deus que criou tudo isso. Aí Deus bota na palma da mão. Que tamanho de palma é esse? Aí Jesus vem como pessoa, e a palavra fala que Jesus é a expressão perfeita de Deus. Tudo subsiste em Cristo. Todas sua criatura, sua criação subsiste por causa de Cristo. Está lá. Dele. A pregação que a palma da mão de Deus, Ele fez o céu com palmo. É muito grande, né? É grande, meu. É um grandão. É um grandão. Vamos lá, vamos esse ponto aí. Deus é soberano sobre a criação. A resposta divina também nos mostra que a soberania de Deus não se limita à criação inicial, mas continua ativa no mover de todas as coisas. Ele não apenas cria, mas sustenta e mantém tudo funcionando conforme a sua vontade. Colossenses 1,17 reforça essa verdade ao dizer que nele tudo. Olha lá, vamos lá, abre sua Bíblia aí. Colossenses 1,17. Que bonito, eu gosto demais dessa teologia paulina, que ele olha para Cristo. Olha aí, Colossenses 1,17. Lê para mim quem achou. Ele é antes de todas as
a compactação de tudo nele. Olha que beleza. Maravilhoso demais. Todas essas coisas, tudo que você conhece e as que você não conhece. Irmãos, porque tem coisas que você não conhece aqui na Terra. Aqui na Terra. Eles conseguem mandar sondas lá para não sei aonde aí, no espaço. Eles não conseguem chegar lá onde está o Titanic, que não é um lugar mais fundo ainda, no abismo oceânico. Tentar com um monte de. Os 4 milionários tentam chegar lá, né? E ficar por lá mesmo. Né? Foram implodidos, ficaram por lá. Mas na fossa das Marianas, que é o lugar mais sul da Terra, ninguém consegue chegar lá. Se nós não entendemos o que está na Terra, vamos entender o que está fora da Terra e o que tentar entender o que está na mente de Deus. Você consegue contar quantos filhos de cabelo você tem? Você? Eu estou com menos. O irmão está com menos ainda, né? Está caindo. O Daniel está mais difícil. Está com barba. Você não consegue contar o fio de cabelo da sua cabeça. Você não consegue. Se você não entende o que está na sua cabeça, por fora, a pessoa está querendo entender Deus por dentro. É impossível, querido. Vou falar. Alex, eu estive no Museu da Ciência essa semana, lá no Rio. Aí é impressionante, né? O céu de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos abriga 100 bilhões de neurônios e possui 100 trilhões de sinapses. Só o cérebro. E aí, irmão? É a máquina perfeita, né? É o HD perfeito. Aí uma moça falou comigo, porque os cientistas, as pessoas, eles estudam tanto que eles acabam não acreditando em Deus, porque eles veem, isso é por causa disso, isso tem por causa disso. Eles mesmos dão as respostas deles. Aí eu falei para ela, poxa, mas e a inteligência deles vem de onde? Da onde? Porque eles não são inteligentes assim do nada, né? Então, Deus dá sabedoria, né? O homem foi feito em mais semelhança de Deus. É isso. Só o nosso Por cérebro isso, tem tudo. essa inteligência vem da onde? Vem da onde? Tá? É de Deus. Imagina Deus. Já nos deixa espantado, imagina. Olha só, e eles estão tentando fazer a tecnologia, essa tecnologia chamada cérebro, no cérebro virtual, ele que chama IA, né? Inteligência artificial. Se a gente fica deslumbrado com a inteligência artificial, imagina o cérebro. Meu irmão, tem áreas do cérebro que são inacessíveis. Não chega lá, não dá para chegar lá. A ciência ainda não consegue chegar lá. Não consegue. Eu estava vendo um dia desse aí, ele estava tentando explicar a psicopatia. Um psicopata, por que nasce psicopata? E não tem cura. Não tem cura. Ele tem gatilho, para ficar pior. Né? O cara pode ser um psicopata a vida toda, sem dar problema com a sociedade. Mas um gatilho que seja, ativa ele. Pronto. Vira um serial killer, vira um cara sem remorso, sem sentimento, mata com prazer. Mas por quê? As psicologia, a psiquiatria, a psicanálise não conseguem acessar esse campo do cérebro. E aí? A ciência não responde. Mas você quer responder Deus? Quer responder Deus? Eu falei para ela, menina, eu vejo Deus em tudo isso aqui, tudo aqui. O olho. É a visão Lá circular. para dentro, assim, quantas coisas tem os olhos. Aí eu, gente, como Deus é lindo e perfeito, eu comentando, ela falou, né, que os cientistas não vê Deus em nada. Eles sempre estão estudando para responder porque isso é assim, porque isso vê. Mas isso, irmãos, isso, e nós vamos encerrar, nós estamos encerrando já, isso que eu estou falando, por quê? Porque o homem tem a carência da explicação. O homem tem uma visão aristotélica. Na filosofia aristotélica, tudo tem que fazer sentido, senão não pode ser aceito. E até isso entrou também na teologia, na vida cristã.
Se não fazer sentido, então não deve ser mencionado, não pode ser provado. Então, infelizmente, acontece que o aristotelismo, essa filosofia, que tem que ter razão para tudo, não permite que você viva da fé. Se você não explicar, está errado isso aí. Você tem uma explicação. Mesmo que essa explicação seja da sua cabeça. Né? Pessoas explicam coisas que não é bíblico. Mas explica, porque tentar explicar a responsabilidade humana com a soberania de Deus. Aí como é que faz responder isso? Dá livre-arbítrio para a pessoa, pronto. Você tira Deus da jogada. Mas, no entanto, tu vê que a ciência ela se firma em teoria. A Sim. teoria da evolução é uma E teoria é teoria. Né? Por isso chama teoria. Né? Então, assim, as pessoas querem explicações de tudo. E quando o homem em Cristo, ele fala assim, olha, eu não entendo. O mundo manda eu entender. E me obriga a dar razão de certas coisas, mas eu não entendo. Em Cristo, eu só confio plenamente. Eu não entendo, mas eu confio nele. Eu sei que ele é o autor da minha fé. Ele criou minha fé. Uma fé que eu por si só não teria. Né? Porque a fé racional, ela fala assim, uma fé criada pelo homem, ela quer explicar coisas. Irmãos, crer em Cristo para a salvação é algo sobrenatural. E essa noite nós vamos falar sobre isso. Não é criado pelo homem, é vindo de Deus. Por quê? As pessoas falam assim, mas como você crê nisso? Você crê no homem que morreu 2000 anos atrás? Isso é bobagem. Isso é bobagem. É um homem que salva a pessoa. Salva de quê? Isso é loucura. Aqui na classe, a respeito do surgimento do universo, né, do mundo, uma explosão cósmica. E a gente falou sobre isso, né? O pastor Elias trouxe esse assunto. De que quando que uma explosão sim gera vida. Então, a teoria do Big Bang pode ter acontecido sim, né? Mas com o domínio do Senhor. Aí em cima gera vida. Mas eu quero isso mesmo, eu provocá-los. Não tem problema. Diante dessas verdades, eu me curvo a ela e falo assim, eu não entendo. Eu só creio que o Senhor é bom, amoroso, porque o Senhor não tinha nenhum compromisso comigo. O Senhor não me deve nada. Eu lhe devo tudo. O Senhor não me deve nada. E eu me humilho diante dessas verdades, sua soberania. O Senhor é soberano sobre mim, sobre tudo que há, porque tudo é criado por ti. Eu creio nisso. Aí textos como esse que vocês vão ouvir depois, a gente perguntando, Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Yahvé, faço bom, perfeito e justo. E eu me humilho diante dessas coisas que eu não sei explicar. Mas está aqui. Eu não sei. Louvado seja o nosso Senhor, Salvador. Oremos, irmãos. Não fica à vontade, pode orar. Pai, nós somos graças a Ti por todas as bênçãos recebidas e sabemos que nós somos merecedores dela. São Sua misericórdia, a qual nós confiamos possuir. Obrigado pela manhã de hoje, ao qual nós podemos aprender mais um pouco de Ti, Senhor. Obrigado por cada servo seu aqui, por aqueles também que não puderam estar aqui nessa manhã. Guarda-nos, Senhor, durante o resto desse dia. Amém. Que possamos ser abençoados por Ti. Mas gratos a Ti por esse momento especial. Com a vida do Alex e dos irmãos, da família, com a vida do pastor Elias também, dos irmãos, Amém. e a família dele também. Amém. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Coração silencioso, nós estamos encerrando, porque daqui a pouco, se Deus assim aprova.